Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 13 de novembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Estamos juntos agora iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a reforma trabalhista. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje e também vai poder interagir mandando a sua dúvida. Fica conosco que o assunto do dia só está começando. E olha só, entrou em vigor no último sábado, dia 11, a reforma trabalhista aprovada em julho deste ano. As novas regras, elas alteram a legislação atual e trazem novas definições sobre pontos como férias, jornada de trabalho e a relação com sindicatos. Isso, ao todo, foram alterados mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e criadas também duas modalidades de contratação. A de trabalho intermitente por jornada, ou hora de serviço, jornada ou hora de serviço, e também a do teletrabalho, chamado de home office, que é o trabalho à distância. Você tem dúvidas sobre o tema? Eu tenho algumas dúvidas e os nossos convidados vão nos ajudar a entender melhor o tema. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com dois profissionais que entendem e muito sobre o assunto, mas primeiro eu quero apresentar o nosso convidado que já está aqui conosco, o doutor Eduardo Arruda Cabral. Ele é advogado trabalhista e sócio gestor e coordenador jurídico do escritório de advocacia Arruda Cabral. Daqui a pouquinho teremos o nosso segundo convidado, vamos apresentá-lo também para você que está em casa, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que é um resumo sobre o que mudou com a reforma trabalhista. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é o repórter Maguidiel Nayal. Confira! A partir da mudança na lei trabalhista, a jornada de trabalho pode ser flexibilizada através do acordo entre o patrão e o empregado. Antes da mudança, o funcionário trabalha 8 horas diárias para cumprir o limite de 44 horas semanais. Esse total de horas trabalhadas por semana continua valendo, mas a distribuição dessas horas pode ser alterada. É que, a partir da vigoração da reforma, o empregado pode trabalhar no esquema de 12 por 36 horas. No final, a jornada de 44 horas ela fica inalterada. O que vai mudar é essa possibilidade das 8 horas se estender para 12, né? E aí, não são todas as categorias. Por exemplo, profissionais de telemarketing, provavelmente a gente não vai conseguir ter essa alteração. Empregado e empregador não vão conseguir alterar. Mas, por exemplo, o vigilante, pessoal da área de saúde que já tem essa jornada, vão poder regulamentar. Então vai ficar uma coisa mais certinha. O banco de horas extras também tem mudança no prazo para que o patrão conceda as folgas ao empregado. Atualmente, esse período pode ser de até 1 ano. Na nova regra, cai para 6 meses. Se em 6 meses o empregador não permitir que o empregado goze esse período, aí sim é aplicada uma multa. Mas de qualquer forma, agora esse período cai para 6 meses. Facilita um pouco, porque o banco de horas já é uma coisa que existe, mas acabava tendo uma confusão. Então, hoje vai poder regulamentar o empregador e o empregado. O empregador, no caso, pode estipular as horas extras para o empregado vai poder fazer sem ter que receber isso já no contra-cheque, assim que ele fizer essas horas durante o mês, sabendo que ele vai poder gozar as folgas depois. Na forma como o empregador paga os salários, a mudança exclui a junção das gratificações e adicionais. Até então, todos os benefícios constam como pagamento de salário no final do mês. Com o novo modelo, o empregado deve receber ao menos o mínimo para a sua categoria como salário e as gratificações serão pagas por fora. São premiações, algumas gratificações, ajuda de custo. Então, assim, ela entrava no contra-cheque e o empregador teria que pagar todos os encargos sobre tudo.
né? E a partir do dia 11, não. O empregador pagará os encargos a partir do valor do salário contratual, seja ele o piso da categoria ou qualquer outro salário que tenha sido convencionado, mas as gratificações, essas outras ajudas, elas não vão incorporar. Então, elas não entrariam aí como forma de salário para o empregado. Em casos de ação judicial, o trabalhador fica obrigado a comparecer às audiências. Hoje, ele pode faltar até 3 vezes, sem ser responsabilizado financeiramente. Mas com a reforma trabalhista, a falta significa arquivação do processo. E para uma nova audiência, o trabalhador precisa pagar 2% do valor da ação. O empregado, num processo que ele fez vários pedidos e ele perdeu um deles, ganhou, por exemplo, ele pediu hora extra e pediu insalubridade. Ganhou hora extra, perdeu a insalubridade. Sobre aquilo que ele perdeu, né, ele teria que pagar os honorários da outra parte, que é o que a gente chama de sucumbência. Né? Se ele perdeu o processo todo, ele tem que pagar a sucumbência da outra parte. Ele paga as custas, as despesas processuais, honorários de perito, vai ficar agora tudo a cargo do empregado. Né? Além disso, tem a situação de as ações que já estão em trâmite também. Né? Então, as ações que entrarem à justiça até sexta-feira agora, por exemplo, elas vão já estar processualmente, o direito material não, mas processualmente elas já vão obedecer os critérios da nova lei. As ações mais antigas, né, a depender da fase que estiver, não vão estar. E as ações a partir do dia 11 de novembro obedecem totalmente aos critérios da nova legislação. Além disso, caso o empregado assine a rescisão contratual, fica impedido a entrar com uma ação na justiça e, se agir de má-fé, terá que pagar multa de 1 a 10% do valor da causa e ainda indenizar a outra parte. A matéria fez um resumo, né, do que foi essa reforma trabalhista. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais e você também terá a oportunidade de tirar suas dúvidas. Você vai interagir conosco, mas primeiro você vai ligar para a gente para responder a nossa enquete. E a partir deste momento, vamos saber qual é a pergunta de hoje. Vamos saber juntos aqui a enquete do dia. Olha só, você vai interagir para responder a seguinte pergunta. Você acredita que a reforma trabalhista vai beneficiar o trabalhador? Sim ou não? Resposta, né? Bem objetiva, você vai ligar para a gente para dizer se você concorda, acha que sim ou não. 3424-1977 é a nossa linha interativa, você vai ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Você acredita que a reforma ela vai beneficiar o trabalhador? 3424-1977, liga para a gente e responde a nossa pergunta. Você também pode, através dessa linha interativa, mandar a sua dúvida sobre o tema. Acessando a internet, você pode entrar na nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. Lá você pode deixar sua opinião, também deixar sua dúvida, que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Também disponível, acesse o nosso WhatsApp 99418-1206. Deixe a sua pergunta, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, com a reforma, né, as convenções e também os acordos coletivos, eles poderão prevalecer sobre a legislação. É o chamado acordado sobre o legislado. Sindicatos e empresas também podem negociar condições de trabalho diferentes ali das previstas em lei. Não podem ser negociados os direitos mínimos garantidos pelo artigo 7º, né, da Constituição Brasileira. A partir deste momento, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo para aprendermos mais sobre o tema. Desde já, quero apresentar o nosso segundo convidado que vai nos auxiliar a entender mais sobre o tema. Quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, o doutor Rômulo Saraiva, advogado trabalhista e previdenciário. Seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer estar participando do prestigiado Assunto do Dia e também, nesse momento de grande importância nas relações de trabalho brasileira, estarmos esmiuçando para o seu telespectador que ainda não está, vamos dizer assim, totalmente familiarizado com a magnitude das mudanças. São mais de 100 pontos, é uma mudança extremamente vasta e complexa e é importante que o destinatário dessa norma ele esteja ciente do que vai repercutir no seu dia a dia. Também queria dar boas-vindas aqui. Eduardo Arruda Cabral, advogado trabalhista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu concordo com o doutor, agradeço
a presença e a importância de estar debatendo um tema tão atual. De fato, são 117 artigos modificados, mais de 200 normativos no contexto geral, além de uma lei de terceirização e contratos temporários. Então é importante debater, é um tema de suma importância para a sociedade. Inclusive, gostaria de chamar a atenção também dos empresários. É preciso entender que essa reforma ela atende, em parte, os interesses dos empregados, mas também numa perspectiva do empresariado, que é um gerador de emprego, e é importante ser analisado também como um aspecto a ser observado numa reforma tão ampla. A reforma ela foi aprovada, como a gente falou no início do programa, em julho. Entrou em vigor no último sábado. Para a gente iniciar o nosso bate-papo e contextualizar, né, e para quem está em casa também entrar no clima aqui de reforma trabalhista, a gente precisava mesmo dessa reforma? Era precisa essa reforma? A lei, né, a CLT, né, que rege as condições de trabalho, precisava mesmo ser alterada, doutor? Qual a sua opinião? Depois eu passo a pergunta também para o nosso segundo convidado. Olha, um dos principais argumentos que foram utilizados para respaldar a reforma trabalhista foram 2 pontos, basicamente. A questão da necessidade, dentro de um panorama em que o Brasil via uma crise financeira, de se criar empregos. E o segundo ponto era de que as relações de trabalho careceriam de mudanças que ficassem mais condizentes com a modernidade atual. Sobre o primeiro argumento, né, da questão de criação de empregos, eu tenho minhas dúvidas, né, se a partir de hoje, o primeiro dia útil, né, pós-reforma, se de fato vai haver essa movimentação. E aí a sociedade pode ficar refém de um engodo de ter sido, vamos dizer assim, prometido que criaria-se mais empregos, quando na realidade, no meu entender, quando a reforma ela vulnera alguns direitos do trabalhador, de ponto que possa trazer prejuízo do ponto de vista patrimonial para esse trabalhador, ele pode ter caído num conto do vigário, no sentido de que a contrapartida da reforma seria a criação de empregos, não se cria tanto emprego como se imaginava, e ao mesmo tempo a conta é paga pelo trabalhador na medida em que ele vai ter, vamos dizer assim, um arrefecimento dos seus direitos, vai ter menos valores a receber em uma discussão de relação do trabalho. E o segundo ponto é a questão da modernização. Eu sou a favor que qualquer legislação seja aperfeiçoada, né? E isso, tanto na legislação previdenciária, civil, família, criminal, trabalho. Aí não é importante deixar de lembrar que a CLT ela vem sendo costurada ano a ano. Desde sua criação na década de 40 até agora, ela não é uma norma estática, congelada, que parou no tempo. Ela vem sendo mudada frequentemente, de maneira paulatina, ela vem sendo alterada. Então o argumento de que se muda para poder modernizar não é totalmente verdadeiro, porque ela vem sendo modernizada, aos pouquinhos, mas vem sendo. Então eu acredito que a reforma, apesar de ter trazido alguns avanços, a exemplo do trabalho em casa, né, o teletrabalho, o home office, apesar de ter tido alguns pontos positivos, mas o impacto dos pontos negativos é muito mais danoso ao trabalhador do que esses pontos positivos. Você concorda, Eduardo? Na verdade, eu tenho um posicionamento intermediário com relação à reforma. Eu não sou totalmente contra, não. Eu acho que se a gente pensar a CLT desde 1943, ela é bastante antiga e precisava efetivamente de mudanças. Inclusive porque a relação de trabalho modificou-se. Hoje a gente está vivendo a era da tecnologia, a era da competitividade das empresas no mundo globalizado. Se a gente comparar a legislação que foi aprovada, a nova CLT, comparativamente com outros países, a gente vê que o Brasil ocupa uma condição intermediária. Então não se trata de um país que oprime direitos. Na verdade, a gente precisa enxergar que a dinâmica de trabalho evoluiu. E, por consequência, novas formas de contratação também se estabelecem e certos direitos precisam ser modificados. A gente tem, por exemplo, como o colega falou, a questão do trabalho, teletrabalho, mas se estabeleceu também o trabalho intermitente, uma nova forma de contratação, com relação às hipóteses demissionais, uma hipótese de demissão em comum acordo, que isso já era praticado na relação de trabalho de forma normal, mas que agora está dentro da legalidade. Então, são uma série de pontos importantes que a reforma traz e é preciso analisar. Alguns aspectos eu não concordo, como a lei de terceirização, eu acho que foi uma legislação que foi aprovada, inclusive, antes da reforma da CLT,
mas que não atendeu ao objetivo, porque na prática o risco trabalhista, a gente tem uma estimativa que 80% dos acidentes de trabalho são empregados terceirizados. Então, quando se analisa isso, precisa se rever esse modelo. Mas no contexto geral, eu acho importante. Se tem uma outra estatística que 71% do que se paga ao empregado se paga também de tributos e contribuições sociais. Então, o custo do Brasil é extremamente elevado. E isso é um fator de não geração de emprego. E como o país vive um processo, infelizmente, cíclico de crise econômica, é preciso repensar um pouco essa flexibilização e modernização da legislação trabalhista para que se tenha uma oferta de trabalho. Não adianta ter direitos se não se tem emprego. Então eu acho que a CLT tentou atender isso e inclusive preservou uma série de direitos já existentes, a exemplo do artigo 7º da Constituição, que estabelece direitos como 13º, FGTS, que permanecem altamente preservados. E quem é que deve ficar atento, né, às mudanças? Todo mundo deve ficar atento ou tem um grupo específico que deve ficar mais atento a essas mudanças? Foram 100, né? 100 artigos foram 117, pouco mais de 100, né? Da consolidação das leis do trabalho. Todo mundo deve ficar preocupado, deve ficar atento, deve buscar informações ou não? Tem um grupo que está fora dessas mudanças? Olha, iremos encontrar duas situações em função do desencadeamento dessa nova lei. Aquelas pessoas que estão com o contrato em curso, ou seja, começaram a ser admitidas na legislação antiga e agora, com a vigência dessa nova reforma, elas seriam tratadas em 2 momentos, um até sábado, em que se aplica as disposições da CLT no que tange a hora extra, no que tange a todos os dispositivos, e outra que durante o curso do contrato de trabalho começa a se pautar de acordo com as novas regras. E pessoas que passarão a ser contratadas a partir de hoje, já com a sua relação de trabalho totalmente firmada dentro das novas leis, dentro da nova reforma trabalhista. Então, quem vai ser afetado com isso vai desde o empregado com vínculo empregatício até pessoas que tenham atividade autônoma, né, que sejam prestadores de serviço, também, vamos dizer assim, foram envolvidos nessa reforma. Agora, a maior mudança, né, majoritariamente, é em relação às pessoas seletistas, as que têm vínculo empregatício estabelecido e regido pela CLT. Então, desse quantitativo aí de pontos de mudança, quem vai ser mais afetado é justamente os vínculos empregatícios. E aí, dentro do pacote de mudanças, existem mudanças que envolvem a relação do processo, questão processual, pessoas que ajuizem processos a partir de hoje, elas estão suscetíveis de pagar despesas de custas judiciais cobradas pela Justiça, pagar despesas caso ela seja perdedora no todo ou em parte. Ela vai pagar honorários ao advogado da outra parte, que seria a empresa, e também em demandas que elas, por exemplo, peçam reconhecimento de atividade insalubre ou periculosa. Elas podem pagar despesa de perícia médica, assim como também já existia na legislação antiga, agora com maior ênfase a questão da litigância de má-fé. Então, são encargos que o trabalhador não estava acostumado quando se ajuizava um processo. E ele deve repensar, porque as demandas devem ser feitas com maior responsabilidade. Porque se houver um excesso, né, às vezes se jogava uma série de pedidos para ver o que é que colhia de positivo naqueles pedidos todos. Então havia uma banalização, certo? E agora até a advocacia trabalhista terá uma responsabilidade na condução desses pedidos, porque isso pode fazer com que o saldo seja negativo. A pessoa tinha um crédito de 10 mil e vai sair devendo 12 mil, a depender do quilate das condenações. E as outras mudanças são de ordem material, é o próprio direito, né, que está, vamos dizer assim, alguns passaram a existir, né, a exemplo do trabalho intermitente, né, do teletrabalho, que não existia no mundo das leis, mas regulamentado. Outros direitos foram reconfigurados, e aí de maior importância são as horas extras, entre outros. Então, é o que a gente vai falar com maior detalhe, esses outros direitos materiais. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
e hoje no assunto do dia estamos entendendo um pouco mais sobre a reforma trabalhista. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a gente trouxe uma informação da revista Veja. Juízes questionam constitucionalidade de reforma trabalhista. Entre os vários pontos que entraram em vigor no último sábado, dia 11, da reforma trabalhista, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho questiona a regra de indenização do dano moral baseada no salário da vítima. Segundo o presidente da associação, Guilherme Feliciano, há um entendimento entre os juízes do trabalho que essa nova lei carrega vários vícios constitucionais. Ele defende que cada juiz tenha independência técnica e que cada um decida de acordo com o seu entendimento. E sobre a indenização com base no salário da vítima, ele afirma que a dignidade não varia conforme o salário. De acordo com ele, com essa nova lei, 3 pessoas que ficassem tetraplégicas em um acidente poderão receber indenizações totalmente diferentes, o que seria uma injustiça. Para falar mais sobre esse assunto, a gente volta agora ao estúdio do Assunto do Dia. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente queria saber dos nossos convidados, né? Qual a opinião dos nossos convidados? Eles concordam ou não concordam? Vamos acompanhar agora algumas telas aqui que falam também sobre o assunto em debate, em questão. Vamos mostrar para você que está em casa sobre indenização. Vamos mostrar como é que fica a situação agora e a opinião dos nossos convidados. Aqui no nosso telão vai aparecer a partir deste momento a tela que fala sobre isso, né? As ações judiciais. Você confere aí no seu vídeo. Deixa eu passar para esse lado aqui para a gente acompanhar melhor. Uma arte, né, feita aqui por nossa equipe de produção. As ações judiciais. O que é que vocês têm de opinião sobre isso? Tem a informar ao nosso telespectador, né? Vocês concordam, não concordam? A indenização ela deve variar de acordo com o salário da pessoa? É certo, não é? O que é que vocês podem dizer para a gente? Doutor Rômulo, depois doutor Eduardo ou vice-versa. Quem está mais à vontade para falar agora? Doutor Eduardo, fique à vontade. Sua opinião sobre essas ações judiciais e sobre essa indenização de acordo com o salário do trabalhador. Na verdade, com relação à manifestação dos juízes, houve de fato uma mobilização da ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados, no sentido de não reconhecer a aplicabilidade de diversos pontos da reforma, por entender que seria inconstitucional ou que feria a Organização Internacional do Trabalho. Em função disso, criaram 125 enunciados do que entende que não iriam aplicar na prática. Entretanto, houve uma manifestação do presidente do TST dizendo que essa aprovação desses enunciados foi por uma minoria de magistrados e que a reforma estava em vigor e, portanto, era válida. Com relação ao dano moral, eu particularmente acho que é um dos pontos que, além de ser controvertido, a legislação não andou muito bem, justamente por situações semelhantes a essa, de ter pessoas em situações idênticas e ter valores de indenização diferentes. E fixar dano é um risco muito grande quando se trata de questão de âmbito moral e direitos não personalíssimos, ou melhor, direitos não tangíveis, né? A princípio são direitos de imagem, de moral, de relacionamento com as empresas, então eu acho isso importante. Com relação às ações judiciais, talvez o propósito da legislação tenha sido trazer um pouco mais de segurança nessa relação. Então, estabeleceu que agora a justiça não é totalmente gratuita para os empregados. Na eventualidade, por exemplo, de um empregado não comparecer à audiência inicial, ele vai ser condenado às custas judiciais. E na eventualidade de entrar com outra ação, ele só poderá fazer isso quando tiver comprovadas as custas. Outra particularidade é com relação aos honorários periciais. Se pedir insalubridade, periculosidade e se fizer necessário a perícia e por consequência essa perícia for improcedente, ele terá que arcar com esses custos dos honorários periciais. Como também, no que perder no processo, terá que pagar honorários de sucumbências à parte adversa, que isso varia em torno de 5% a 15% do valor da condenação e dos tópicos que foram perdidos. Então, amplia-se o risco. Essa questão, há uma controvérsia, inclusive foi objeto de ação do Ministério Público com relação a esse tópico, porque dizia que isso estaria comprometendo o acesso à justiça.
Então, isso tudo está em discussão e a gente vai ver na prática como é que se viabiliza. Eu, particularmente, acho importante, porque por diversas vezes já tive numa audiência em que está presente o juiz, os advogados e a parte contrária e o reclamante não se faz presente. Então, tem que se ter responsabilidade quando se mobiliza o judiciário e não se comparece. A questão do dano moral, na realidade, aqui no Brasil, o critério era subjetivo. Então, o juiz ele não levava em consideração o salário da pessoa, mas ele levava em consideração alguns pressupostos, inclusive de ordem econômica. Então, ele levava em consideração o poder econômico de quem causou aquele dano, ele levava em consideração também a situação econômica de quem foi ofendido, a magnitude, a extensão do dano, né, do prejuízo sofrido, entre outros aspectos. E não havia um tabelamento, né? Então, na realidade, a reforma ela utiliza um parâmetro econômico, já que ela se reporta ao salário do trabalhador, mas, no meu ver, o principal problema com a reforma é a questão dessa tabela. Essa tabela ela utiliza parâmetros muito aquém de uma reparação civil. Então, por exemplo, um empregado que ele pega a condução da empresa para ir para casa, né, e nesse trajeto ele sofre um acidente de carro com outro veículo que não tem nada a ver com o seu trabalho e ocorre, por exemplo, a culpa concorrente. O motorista da empresa fez coisa errada e o outro motorista também agiu errado no que diz respeito às leis de trânsito. E uma pessoa, o empregado, ele vem a morrer, ele vem a falecer com esse acidente de carro. Numa situação como essa, pode-se exigir a culpa concorrente, a responsabilidade do motorista da empresa, que nesse caso, de acordo com a reforma, o maior valor que pode ser praticado é o dano gravíssimo, que é a morte de uma pessoa, e aí o valor está tetado até algo em torno de R$47 mil pela vida que se perdeu. Isso aí vai ser reclamado na Justiça do Trabalho. A família do falecido também pode reclamar a responsabilidade da empresa de ônibus, por exemplo, que deu causa ao acidente de maneira concorrente. E aí, numa situação como essa, a demanda é ajuizada na Justiça Comum e a família pode ser reparada, de acordo com critérios do STJ, de 300 a 400 salários mínimos pela perda da vida dessa pessoa. Então, o mesmo evento em que a pessoa, sendo indenizada pela Justiça do Trabalho por ter perdido a vida, vai ter que receber apenas R$47 mil, e no outro evento, no mesmo evento, mas reclamando na Justiça Comum a culpa concorrente, a pessoa vai poder reclamar no STJ indenizações de em torno de 300 a 400 salários mínimos. Então, a tabela que foi fixada a título de dano moral para eventos gravíssimos é ridícula, na minha opinião, porque a vida, né, foi tabelada, quando se perde a vida é 47 mil no máximo. Se você perde o braço ou a perna ou algo desse tipo, vai ser um valor inferior a R$47 mil, que no meu entender é insuficiente para uma reparação dessa ordem. Ok, vamos dar sequência e acompanhar, né, o que é que mudou com a reforma trabalhista, as mudanças que vieram, vamos mostrar também aqui através do nosso telão. Vamos à próxima informação, temos aqui agora um momento que vamos falar sobre férias, né? Quem é que não gosta, né, de gozar de férias? É um período que é um direito do trabalhador. A gente fala um pouquinho sobre a antiga regra. O que é que a gente poderia falar dessa antiga regra, né? 20 dias, a gente poderia vender 10 dias e 20 dias de férias. A gente tinha que gozar desses 20 dias. Essa é a regra antiga, né? E agora vamos ver como é que fica a situação com a nova regra. A antiga regra, você confere aqui na sua casa, né? A tela que está em vermelho, essa parte mais cheia, são 20 dias que tem que trabalhar. Eram 20 dias obrigatórios, 10 dias você poderia vender a empresa. Aí o que é que muda agora? Vamos conferir aqui na nossa tela. Quer comentar um pouquinho sobre a antiga regra? Vocês querem? Na verdade, assim, as férias permanecem sendo... Pode ficar à vontade. Posso? Na verdade, as férias permanecem sendo de 30 dias. A particularidade é que, com a nova reforma, ela pode ser fracionada em até 3 vezes. Então, acho que foi um aspecto que a legislação andou bem, porque, na prática, esse fracionamento é em comum acordo com o empregado e o empregador. Então, não é, a princípio, obrigatório a concessão nesse sentido, mas uma possibilidade criada pela legislação. E ela se fraciona da seguinte forma: um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Eu, particularmente, acho que é interessante essa mudança, porque para o empregador, por exemplo, ele não fica tanto tempo sem ser o empregado. E aí poderia ter um intervalo menor
do distanciamento ao posto de trabalho. Em contrapartida, para o empregado, ele se beneficia talvez de uma melhor organização das suas férias no decorrer do ano, na medida que muitas vezes quando goza 30 dias, sequer acaba subutilizando alguns dias, o próprio recurso não chega ao final das férias, e poder fracionar é uma possibilidade de melhor utilizar, melhor se beneficiar desse descanso. Para ficar bem claro para quem está em casa, pagamento, como é que fica pagamento? São três fracionamentos, né? Vamos explicar para a gente teve um probleminha técnico aqui no nosso telão, então a gente segue para explicar para quem está em casa, antes de seguir, né? E servir o almoço, né? A hora de almoço também mudou alguma coisa sobre esse tema em relação às férias ainda. O que é que muda com a nova regra? Fracionamento de 3 períodos. A antiga regra, ela previa a possibilidade, ainda que você vendesse os 10 dias, né, para apenas trabalhar efetivamente 20 dias, você deveria receber o valor integral das férias 3 dias antes de sair de gozo efetivo, sob pena desse valor ser pago em dobro. O empregador que não pagasse no período correto a concessão das férias mais 1/3, estaria suscetível ao pagamento em dobro. De acordo com a nova regra, o momento maior, né, o máximo de tempo que você pode tirar é a partir de 14 dias e os demais 5 dias para cada período, no mínimo. E aí entende-se que da primeira concessão, na realidade, seria a necessidade desse pagamento. Esse é um assunto que talvez cause uma discussão na Justiça do Trabalho, porque alguns podem requerer que esse pagamento seja fracionado na medida em que as concessões vêm sendo realizadas. Mas no nosso sentir, a ideia seria o pagamento antes do primeiro período de férias. Ok, vamos ver outro ponto, né? O que é que mudou, o que é que veio com essa mudança com a reforma trabalhista. Temos aqui outro ponto, vamos mostrar agora em relação ao tempo de serviço, né? Descanso, ao tempo de refeição também. Vamos mostrar para quem está em casa essa arte que foi preparada e vocês comentem para a gente, né? Em relação ao descanso, o que é que mudou com essa nova mudança, né? Com a reforma trabalhista? Na verdade, o intervalo entre a jornada ele permanece sendo de 1 hora. O que se convencionou é a possibilidade, mediante acordo coletivo, entendimento entre empregado e sindicato, a possibilidade de se reduzir para 30 minutos, mas isso só através de negociação coletiva. E com relação ao tempo de serviço, o que modificou foi o seguinte: nem todo o tempo de permanência na empresa será considerado tempo de serviço, ou seja, tempo à disposição do empregado. Na prática, por exemplo, se o empregado permanecer dentro do estabelecimento por razões de natureza pessoais, ordem pessoal, para alimentação, descanso, higiene pessoal, relacionamento, ou em função também de decisão de permanência por má condição climática ou insegurança nas vias públicas, esse período não será considerado tempo de serviço e, consequentemente, não será remunerado. Então, é uma mudança significativa. No caso dessa redução, né, de 1 hora para 30 minutos, esses outros 30 minutos aconteceriam o que com ele, né? Vai largar mais cedo, 30 minutos mais cedo? Vai ser pago esse valor? Ocorrendo o acordo, a ideia é a pessoa realmente largar mais cedo. Isso não é bom, doutor? É bom, mas veja só, há vários estudos, né, de que essa pausa de 1 hora, ela é destinada justamente para a proteção da saúde humana. E isso aí pode ser, por exemplo, refletido na sesta. Em vários países é respeitada essa hora em que você para fazer o almoço, e aí muitos dormem, muitos terminam indo para casa. Talvez nos grandes centros urbanos não se perceba isso com maior facilidade. No entanto, em realidades aqui do Brasil, principalmente no interior, todo o comércio do interior fecha, ali respeitando aquele horário para a refeição, e isso é uma prática que é centenar, né? Em países da Espanha, por exemplo, isso aí é obedecido criteriosamente. E aí não é apenas um direito tradicional. Na realidade, isso aí está revestido por um estudo de que essa pausa ela é revigorante para a pessoa voltar a trabalhar e como forma de proteção à saúde. Quando você suprime isso a partir do instrumento coletivo, você, em princípio, estaria agredindo a saúde humana, que num contrato de trabalho reduzido talvez não cause repercussão, mas se for observar aí a longo prazo, isso pode trazer efeitos para a saúde humana. Temos outra arte aqui, outra informação para mostrar para você que está em casa em relação agora ao deslocamento, né? Como é que fica agora essa questão do deslocamento?
É levado em consideração o tempo que eu saio de casa para chegar até o trabalho ou não mais isso é levado em consideração? Não mais. Independente se for via transporte público ou transporte proporcionado pela empresa. Tanto o tempo de ida para o trabalho como de retorno não será considerado mais tempo de serviço. Portanto, não integra a jornada de trabalho. E o que é que isso muda, né, na prática, a lei? O trabalhador ganha, perde, porque antes era levado em consideração eu sair de casa e chegar em casa e chegar no trabalho, né? Agora não é mais, mas eu ganho alguma coisa, eu perco o quê, doutor Rômulo? Qual a sua opinião? O que o trabalhador perde efetivamente, na verdade, esse trajeto ele não era remunerado como hora itinerary, hora extra, considerado esse período de deslocamento, em qualquer situação. Apenas quando o transporte público ele não era alimentado na região de difícil acesso, entre o trajeto casa-trabalho, ou em situações em que a pessoa largava muito tarde e aí já não tinha mais bacurau, não tinha transporte público que fosse suficiente, a empresa teria a responsabilidade de devolver esse empregado em sua residência. Em situações desse tipo, se praticava, né, a questão das horas itinerary, que agora foi extinto com a legislação. E aí, numa situação como essa, o trabalhador ele fica efetivamente à disposição do seu empregador, porque ele acorda cedo, ele fica disponível, mas às vezes o ônibus da empresa ou o veículo da empresa demora demais e ali ele vai perdendo tempo, né? E essas horas agora não podem mais ser reivindicadas como hora extra acrescida de 50%, o que é um prejuízo, já que a realidade de muitos necessitavam desse tempo aí como disposição a serviço. Na verdade, eu penso o seguinte: hoje não existe esse local de tão difícil acesso como existia alguns anos atrás. Então, as vias hoje são munidas de transportes públicos e não justificaria, a princípio, a empresa estar arcando com o custo de um deslocamento do empregado que não se consegue ter um controle sobre isso. Admitamos que o empregado, por decisão própria, não tem um compromisso de chegar cedo na empresa, ou rápido. E aí a empresa estaria suportando esse custo. Então eu, particularmente, penso que é uma mudança necessária. Afinal de contas, a empresa arcaria com o custo de produção. O tempo que o empregado tivesse efetivamente produzindo. O deslocamento é consequência natural de estar numa cidade e precisar chegar ao trabalho. Nos grandes centros urbanos, né, a vascularização do transporte público ela é razoável. Então você encontra metrô, ônibus, táxi, Ubers, fazendo toda a cobertura da malha da cidade. No entanto, existem cidades que não têm esse transporte, né? Às vezes a localidade onde a pessoa mora ela não é abastecida por uma linha, ou a depender do horário que ela termina o trabalho, ela precisa ser deixada em casa por um transporte próprio da empresa. E aí, em situações desse tipo, embora não tenha uma aplicação, principalmente nos grandes centros urbanos, com maior frequência, né, mas não deixa de ser um prejuízo para o trabalhador quando se retira isso do ordenamento jurídico. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema? Manda para a gente sua pergunta no 3424-1977. A nossa linha interativa está disponível. Liga para a gente, deixa aí sua dúvida. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp também disponível. Manda para a gente sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre a reforma trabalhista e nesse bloco do programa vamos entender um pouco mais sobre o que mudou em relação à demissão. Olha só, antes da reforma, quando o trabalhador ele pedia demissão ou era demitido por justa causa, ele não tinha direito nem à multa de 40% sobre ali o saldo do FGTS, nem a retirada também do fundo de garantia. E a gente vai mostrar aqui no nosso telão, temos uma arte também sobre isso, antiga regra, como é que funcionava essa questão do pedido de demissão. Olha só, pedido de demissão ou por justa causa não tinha os 40% do FGTS, não podia mexer no saldo, né, do FGTS, temos outro ponto também, não tinha direito ao seguro-desemprego e no caso do cumprir os 30 dias de aviso prévio. Vamos agora até um outro ponto. Como é que ficou agora, né? A antiga regra é essa. Querem comentar um pouquinho da antiga regra? Para a gente compreender melhor, né? Contextualizar melhor o tema. O que acontece é o seguinte, as formas demissionais anteriores permanecem.
Na verdade, o pedido de demissão, a justa causa, ela permanece naturalmente. O que modificou foi a criação de uma outra forma demissional, que seria a demissão em comum acordo, que é justamente a hipótese que está sendo mostrada. Nessa situação, se recebe 20% da multa do FGTS, é liberado 80% do FGTS, não é liberado o seguro-desemprego e recebe 50% do aviso prévio. Mas, afora essas hipóteses, as demais permanecem inalteradas. Vamos listar agora, né? 20% da multa do FGTS, essa questão do comum acordo que foi bem explicado agora, 80% do FGTS vai poder usar agora, movimentar 80%? É liberado. É um ganho? Porque Na verdade, antes não podia, né? Não, antes se fosse pedido de demissão, não. Mas pedido de demissão permanece como uma hipótese demissional. Se o empregado, por exemplo, pedir demissão, ele não vai receber. Mas se ele acordar com a empresa o processo demissional e chegar a um entendimento, ou seja, ambos querem, convergem no sentido da saída do empregado, então nessa hipótese é que recebe 80% do FGTS. Mas se for um pedido livre do empregado, certo? Sem o interesse da empresa em demitir, aí nessa hipótese ele não recebe o FGTS, como não recebe o seguro-desemprego e nem aviso prévio. Pelo contrário, ele tem que conceder o aviso prévio. O aviso prévio era 30 dias, agora aparece 15 aqui, né, doutor? Exato. Essa demissão de comum acordo é um intermediário entre o pedido de demissão e a demissão sem justa causa. Que antes o brasileiro dava o seu famoso jeitinho numa situação como essa. Ele não tinha coragem de pedir demissão e, ao mesmo tempo, ele não queria perder tudo aquilo que lhe proporcionava uma demissão sem justa causa. E aí criava-se a odiosa situação ou dele fazer corpo mole para o patrão ficar zangado com ele e demiti-lo, ou chegava a fazer uma negociata, que era ilegal, de o empregador devolver a multa dos 40% e liberar o saco do FGTS, o recebimento do seguro e por aí vai. Então, a demissão de comum acordo pegou um pouquinho da demissão sem justa causa e pegou um pouquinho da demissão a pedido e criou-se esse novo instituto. Na realidade, só para melhor esclarecer, o empregado ele recebe metade da multa fundiária, dos 40% da FGTS. Porque da forma que foi escrito ali na tela, 20% da multa do FGTS dá a entender que ele perde 80%. Na verdade, ele vai ganhar metade, a multa era de 40%, ele vai receber 20% do saldo existente da FGTS. E aí há uma redução de 50%. É uma possibilidade que tende, vamos dizer assim, atender aos dois lados. Ao empregado que está insatisfeito com o emprego, e o empregador também que está insatisfeito com aquela relação. Nada mais detestável do que manter uma pessoa que não quer trabalhar ali naquele local. E aí essa maneira que foi criada é uma forma de dar vazão a pessoas que estão insatisfeitas e não têm um prejuízo tão significativo como a demissão a pedido. A gente falou até agora de várias mudanças, daqui a pouco a gente vai falar de muitas outras que aconteceram, mas a gente vai mostrar também para você ficar mais esclarecido o que é que não pode mudar com a reforma, né? Existiu ali a reforma, mais de 100 pontos foram alterados, mas o que é que não pode mudar para que você que está em casa, fique mais tranquilo? Olha só, não podem, né, ser alteradas as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. Deste primeiro ponto, o que é que a gente poderia explicar para quem está em casa, né? Não podem ser alteradas normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. O que acontece é o seguinte, como parte dos direitos são provenientes da Constituição Federal e a reforma da CLT não tem um condão de ofender a legislação supra-ordinária, que justamente seria a Constituição, então esses direitos se mantêm preservados. Agora, há uma particularidade com relação à segurança e higiene do trabalho, que é com relação à insalubridade, porque se permitiu convencionar o grau de insalubridade. Então, isso é um aspecto que, com relação a esse tópico, é permitido convencionar. Mas os demais, no que toca a esse aspecto, permanecem inalterados. Com relação ao FGTS, 13º salário, seguro-desemprego, salário-família, isso permanece da mesma forma. É mais fácil falar do que é permitido alterar, que seria justamente a jornada de trabalho, a possibilidade de banco de horas, a redução da jornada, o convencionamento com relação à mudança do dia de feriado. Então, esses são pontos específicos que se admite, mediante acordo coletivo, ser modificado. Mas, via de regra, não é uma reforma que teve como condão supressão de direitos, mas adaptações.
Pode ficar à vontade, doutor. Eu discordo inteiramente do colega, porque não, na sua maioria da reforma, ela não suprimiu o direito, mas existiram alguns direitos que, no meu entender, foram suprimidos, certo? E, portanto, causam prejuízo. Então, por exemplo, as horas itinerary era um instituto que era praticado, certo? A pessoa que gastasse 2 horas para chegar até o trabalho, essas 2 horas eram remuneradas como hora extras, e agora ela já não vai mais existir. Então, nesse caso e em outros, eu entendo que houve supressão. Na maior parte da reforma trabalhista, não houve supressão, houve reconfiguração de algumas normas. Em relação a esse ponto aí de saúde e segurança do trabalho, de fato, as normas elas não devem ofender a Constituição. As comissões temáticas do Congresso Nacional existem justamente para isso, Comissão de Constituição e Justiça, para analisar se aquela norma que está sendo nascida, ela vai agredir a Constituição Federal. No entanto, nesse tocante aí, existe o controle descentralizado, né, o controle de constitucionalidade que pode ser exercido pelos juízes de primeira instância, segunda. Então, por exemplo, a questão da saúde. Se entende que a hora para a refeição, ela sim foi concebida como mínimo para poder respeitar a saúde humana, se há a possibilidade, ainda que a pessoa largando mais cedo, de reduzir isso aí, ofende, né, essa questão da saúde. Questão da segurança. A trabalhadora, né, que ficar grávida, ela vai, desde que o médico do trabalho ateste de que aquele trabalho insalubre ou periculoso não vai agredir o feto, não vai causar risco ao feto, ela poderá fazê-lo. Ela pode trabalhar em atividade insalubre. E aí é preocupante, Waldson, porque existem médicos que eles são alinhados com o pensamento da empresa, eles não estão muito preocupados com a verdadeira e atual situação. De modo que pode existir no campo real um médico que libera a pessoa para trabalhar numa atividade que é insalubre. E aí a preocupação a depender do nível dessa insalubridade. Se for só um ruído, vai causar estresse, mas nenhuma consequência grave. Mas se for uma atividade com expulsão a químicos, né, aquele contato químico pode trazer sequelas irreversíveis ao feto, criar uma malformação genética, o menino nascer com repercussão para toda a vida. Né? E aí, evidentemente, estaria agredindo a segurança nas relações de trabalho. O Eduardo quer falar. Na verdade, com relação à gestante, eu penso no mesmo sentido, acho que não é benefício para nenhuma das partes, nem para a mãe, nem para o nascituro, muito menos para o empregador, que corre o risco, inclusive, de responder civilmente e criminalmente se algo acontecer com essa criança. Mas a gente tem que entender que isso foi uma criação, certo? Uma nova modalidade estabelecida na reforma e que não trouxe benefícios. Mas quando eu comentei que não há supressão de direitos, existem alguns pontos da reforma que são controvertidos, mas via de regra está mantido. A jornada itinerary, que é justamente esse percurso de permanência para a empresa, a meu ver, é uma deficiência da legislação que não se adequa mais a uma realidade. Mas a gente precisa observar que a jornada de trabalho permanece sendo de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então não houve uma mudança, um prejuízo imediato para o trabalhador. Houve uma flexibilização e isso é necessário, porque, como eu disse inicialmente, não basta ter direito, é preciso ter oportunidade de trabalho. E isso tem a ver também com os interesses dos empregadores, que muitas vezes são absolutamente ignorados. Para se ter uma ideia, na CLT anterior, com exceção do artigo 482 da CLT, que previa justa causa, não se tinha direitos nenhum para o empregador, que era obrigado a conviver com empregados, às vezes subutilizando, empregados que não tinham um compromisso de permanência na empresa, às vezes forçavam um processo demissional, às vezes diminuía a produção. Então isso tudo é importante de ser revisto porque se criou uma relação mais moderna, mais flexível e mais útil para ambas as partes. Ok, nesse terceiro tópico aqui, né, ficam de fora ainda, né, o pagamento adicional por hora extra, licença maternidade de 120 dias e aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Exato. A reforma, inicialmente, ela altera a legislação, né? Até o Congresso Nacional quis mudar a Constituição e sepultar alguns direitos que estavam aí na Constituição. E aí, não foi dessa vez, né? A reforma não foi uma reforma constitucional das regras trabalhistas, mas alguns desses direitos que estão consagrados no artigo 7º da Constituição Federal,
alguns foram afetados de maneira direta ou indireta, e isso, inclusive, vai ser, nos próximos anos, debate dentro do Poder Judiciário Trabalhista, a questão da ofensa à constitucionalidade desses dispositivos. As mudanças que aconteceram, né, desde 1940 até hoje foram mudanças paulatinas, como o doutor falou, né, mudanças pouco a pouco foram acontecendo. Essa agora, mais de 100 tópicos. Muita gente está na expectativa para saber a partir de quando, né? A partir de que momento essas mudanças serão colocadas em práticas em relação a de que momento eu vou sentir essas mudanças que aconteceram. É a curto prazo ou vai demorar um pouco ainda para a gente ver se deu certo ou se não deu certo o que foi mudado? A legislação já está em vigor, então, via de regra, já existe sua aplicabilidade imediata. Com relação a contratos de trabalho vigentes, há a possibilidade de se firmar aditivos contratuais e fazer modificações. Existe uma ressalva com relação ao contrato temporário, que é uma hipótese que requer um intervalo, para a empresa terá que ter um intervalo de 18 meses para contratar um empregado que já faça parte do quadro. Mas a legislação, ela se aplica de imediato. O que acontece é que essa legislação não é pacífica. Então a gente tem magistrados se manifestando no sentido de que não vão aplicar. Existe o executivo sinalizando a possibilidade de um projeto de lei ou até mesmo de uma medida provisória para estar tratando de determinados aspectos. Então, assim, cria um ambiente de insegurança jurídica, mas para todos os efeitos, o que a gente tem que ver é que existe uma legislação, ela está vigente e terá aplicabilidade imediata. Não estaria ofendendo a legislação um empregado ou empregador que estivesse sob a égide dessa nova legislação. Vai precisar quanto tempo para a gente fazer uma análise? 3 meses, 6 meses? É incerto, na verdade. Mas a expectativa nossa é que não vai ser a curto prazo. É preciso haver uma maturação da legislação com a realidade social, julgamentos, posicionamento. Eu acho que isso leva um tempo. Na realidade, o empregado, né, ele vai ter que ter uma preocupação maior do que está sendo sugerido para mudar dentro do contrato de trabalho. Então, a intermediação ocorria sempre com a intervenção do sindicato. As mudanças significativas passavam pela assessoria jurídica do sindicato, e como o sindicato ele foi, de certa maneira, escanteado nessa reforma trabalhista, então cumpre ao empregado, toda vez que for instado a assinar um acordo individual, a fazer alguma mudança dentro do seu contrato, buscar um profissional da sua confiança, um advogado, um defensor público ou o próprio sindicato, para estar dando essa assessoria, porque alguns atos que forem tomados podem ser danosos e irreversíveis. E aí, essa definição sobre a aplicação total ou parcial da reforma, ela vai necessitar chegar aos tribunais superiores, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao STF, para que a comunidade jurídica possa ter uma baliza do que vai realmente ser aplicado ou do que não vai ser aplicado em função justamente dessa agressão que a nova lei, em alguns pontos, faz à Constituição Federal. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos dar uma pausa, na verdade, na nossa conversa, porque a partir de agora tem um recado muito especial para você que está em casa nos acompanhando. Na verdade, é uma grande novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica, lá no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00. Isso mesmo, ternos a partir de R$ 199,00. Tem vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva, ela entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa aqui que eu estou vestindo no programa, essa roupa é de lá, da Lady Eva Moda Evangélica. Lá você encontra preço bom e qualidade. A qualidade que você só encontra na Lady Eva Moda Evangélica. Vamos acompanhar agora um vídeo com um recado sobre essa grande novidade. Lady Eva agora no Shopping Guararapes. Confira! Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar.
apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegou chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Pois bem, está feito o convite de você conhecer a nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes, mas também tem Lady Eva lá em Boa Viagem, ali perto, né, da pracinha de Boa Viagem. Tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho e agora também no Shopping Guararapes. Então vá visitar a Lady Eva Moda Evangélica. Quer alguma outra informação? Liga pra gente, Lady Eva no 3096-0099. Você pode ligar o 3096-0099. E com esse recado, agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Você que está em casa, está em busca, de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer. Oportunidades de emprego para você que está em casa, tem 2 vagas para forneiro de padaria. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$1.000. 2 vagas para forneiro de padaria. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades. Agora tem 20 vagas para vendedor interno. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.018 é o salário. 20 vagas para vendedor interno. Vamos juntos, mais oportunidades. Agora tem 20 vagas para bombeiro civil. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez eu te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa. Reforma trabalhista é o tema desta edição do programa. Muita gente ligou, participou, deixou perguntas e a gente vai conferir a partir deste momento de quem é a primeira dúvida. Juraci Carvalho, de Paulista, tem 50 anos e perguntou o seguinte: um empresário de uma empresa simples, tem seus funcionários e dá todos os seus direitos, mas a carteira de trabalho ela não é assinada. Com essa nova lei, esse empresário ele corre algum risco? Como é que ele pode agir? A dúvida do Juraci Carvalho, Quem é que pode responder para a gente? Pode ser aplicada uma multa. Empresas de pequeno e médio porte, a multa é de R$800. Empresas de um porte maior, de R$3.000. Se for reincidente, paga-se em duplicidade, paga-se novamente esse valor. Isso então, antes da mudança? Não, isso após a reforma. Isso após é uma previsão estabelecida para justamente evitar a contratação clandestina e não assinar a carteira de trabalho. Uma outra providência é, além de fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho, se dentro de uma conversa isso não for resolvido, normalmente deixa-se para postular isso ao término do contrato de trabalho, porque se fizer antes será demitido, e aí ele pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho para obrigar o empregador a assinar a carteira, o que traz repercussão na área previdenciária também. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida, a pessoa não quis se identificar e perguntou o seguinte: olha só, o Fundo de Prestação Continuada de Assistência Social, quem é que tem direito e se está tendo uma revisão? Uma dúvida sem identificação, foge um pouquinho do tema. É o benefício de prestação continuada, apelidado de BPC, LOAS ou assistência social. É justamente aquele benefício que é dado para as pessoas que não têm condições de se manter, no valor de um salário mínimo, sem 13º, sem empréstimo consignado. Esse benefício, o governo estabeleceu uma nova regra
que para as pessoas continuar recebendo esse benefício, é necessário que elas estejam inscritas no CAD único. Né? Ele não tem alteração com a reforma trabalhista, mas é uma novidade para pessoas que recebem isso por idade ou por deficiência. Elas devem se inscrever no CAD único. São os programas sociais de Bolsa Família, energia elétrica, água, tarifa social. E aí, ao que tudo indica, o governo vai fazer um pente fino no ano que vem para verificar quem está inscrito ou quem não está. E aí, quem não estiver pode ser punido, suspendendo o benefício. Inicialmente tinha sido dado um prazo até o final desse ano para as pessoas se inscreverem, principalmente os idosos, mas esse prazo ele foi dilatado até dezembro de 2018. Tanto idoso como deficiente deve se inscrever no CAD único, sob pena de correr o risco de perder o benefício. Ok, temos outra participação aqui no nosso WhatsApp, também através da nossa fanpage. A pessoa também não quis se identificar, mas ela disse que ouviu falar aqui no programa sobre a contribuição sindical, que não é mais obrigatória. Ela precisa comunicar à empresa que ela não quer contribuir para o sindicato? Como é que funciona esse processo? É a dúvida aqui do telespectador que não quis se identificar. Como é que funciona esse comunicado? Né? A contribuição sindical passa a ser facultativa. E, na verdade, ele não comunica que não quer, ele comunica quando quer. E aí, nessa hipótese, o empregador ele é obrigado a recolher e a repassar. É importante falar que a contribuição patronal também tornou-se facultativa. E há uma discussão muito grande em torno disso, se isso iria enfraquecer os sindicatos, inclusive mobilizações e ações diretas ao STF questionando essa situação. Existem países, por exemplo, que a contribuição sindical nunca foi obrigatória, nem por isso a força sindical reduziu sua interferência, sua participação. Eu, particularmente, acho que é um benefício. Eu tenho visto sindicatos muito mais focados no interesse dos empresários do que propriamente dos empregados. E acho que esse acorda, essa não obrigatoriedade, vai fazer eles se mobilizarem em prol de uns interesses que eles há muito tempo não têm defendido. Concorda, doutor Romulo? Sim, eu entendo que a obrigatoriedade de o empregado arcar com essas despesas não é saudável. Né? Até porque, a depender da categoria profissional, alguns sindicatos eles não traziam de maneira positiva essa representatividade. Eram sindicatos pelegos que estavam ali mais fazendo negociatas com o empregador. E aí deixar a cargo a decisão de vai ter o desconto ou não no contra-cheque, eu acho que isso é saudável para o empregado deliberar se vai ou não arcar com essa despesa. Agora, sem dúvida, haverá um enfraquecimento inicial, porque eles contam com a receita hoje que eles vão perder. Ok, tem outra participação. Simone Santos, de Jaboatão, ligou para a gente, tem 31 anos. Ela disse o seguinte: eu tenho um ano de contrato pela prefeitura e mais um ano referente ali à renovação de contrato do ano que vem. Estou me afastando por 7 meses e gostaria de saber se o INSS tem responsabilidade de pagar o meu afastamento por doença, porque eu vou precisar fazer uma cirurgia. A dúvida da Simone, deu para entender? Sim. É um contrato administrativo em que ela está prestando serviço a um órgão público, isso é uma situação odiável. Milhares de pessoas estão numa situação como essa, pessoas da área de saúde, com prefeituras. O ente público nem faz concurso público e fica renovando esses contratos administrativos eternamente. Numa situação como essa, a responsabilidade do contrato administrativo é da administração pública. Né? Então, no contrato, a administração pública tem o dever de fazer o desconto da contribuição previdenciária. E aí, como ela menciona que está com a doença incapacitante, que deverá afastar-se do emprego, então ela deve reportar-se ao INSS para requerer o auxílio-doença. E aí é importante lembrar que nem sempre as prefeituras ou a própria administração pública ela é religiosa no que diz respeito ao pagamento da contribuição previdenciária. Ela pode ter a ingrata surpresa de chegar lá e o INSS querer se furtar de pagar o auxílio-doença pelo fato de não ter os depósitos das contribuições previdenciárias, mas lembrando que essa responsabilidade é da administração pública. Se porventura houver uma negativa desse tipo, ela deve insistir, porque ela não deve ser penalizada por essa inércia da prefeitura. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: há uma previsão na Constituição Federal, artigo 37, no sentido de que a administração pública ela é obrigada a fazer concurso. Mas na prática, o que ela faz? Ela contrata, o que se chama de contrato temporário, e fica renovando de forma indiscriminada. E isso vai ofendendo direitos. Inclusive, alguns trabalhadores, alguns anos atrás, entravam na Justiça do Trabalho requerendo direitos. E a Justiça do Trabalho se considerou incompetente,
Hoje essa discussão é na justiça comum. Se a hipótese de contratação da pessoa que fez a pergunta for de contrato temporário, porque ela pode também vir a ser contratada pela CLT, se fizer concurso público e o modelo de contratação for seletista. Ok, temos aqui outra participação através do WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber se nós, trabalhadores, não podemos lutar contra essa reforma e também contra a reforma da Previdência. Ela está dizendo que é nosso direito, como é que pode isso acontecer e ainda todo mundo fica ali sem dar opinião, nem sem optar. Cadê o direito de optarmos? É a posição aqui da nossa telespectadora que não se identificou, mas ainda há tempo de lutar contra a reforma que já entrou em vigor no último sábado e em relação à da Previdência também. A passeata que foi feita em mais de 20 capitais sexta-feira passada foi ineficaz. Na verdade, o tempo em que essa norma ela passou para ser introduzida no ordenamento jurídico foi 120 dias. Né? E aí as reformas, os protestos, as indignações deveriam ser, vamos dizer assim, prestadas como forma de pressionamento político enquanto a discussão estava sendo feita dentro do Congresso Nacional. Depois que a lei ela passa a entrar em vigor, é possível que a sociedade, pressionando, obtenha a revogação dessa lei, o que é muito difícil. E aí, em relação à reforma trabalhista, praticamente é ineficaz alguma reforma em relação a ela, algum protesto em relação a ela. Em relação à reforma da Previdência, que está engateando dentro do Congresso Nacional, essa sim as pessoas podem mostrar sua indignação, mostrando seu posicionamento ao deputado federal, ao senador, né, que foi eleito lá pelo seu voto, para que esse tema ele não seja aprovado. Ok, Manuel Francisco também ligou para a gente, ele que é de Paulista, tem 53 anos, ele disse o seguinte: a empresa me pediu ali para tirar todas as cópias dos meus documentos para o recadastramento, né, no E-Social. Ele disse que é porteiro e esse E-Social é para as empregadas domésticas. Tem relação com a nova lei também? Existe alguma relação do E-Social com a nova lei, com essa nova lei, com essas mudanças? O que é que a gente poderia responder aqui para o nosso telespectador? O que acontece é o seguinte: o E-Social ele já era aplicado para as empregadas domésticas, mas a partir de 1 de janeiro de 2018, ele vai ter aplicabilidade para os demais empregados e inicia-se com empresas acima de 78 milhões. A partir de julho do próximo ano, terá aplicação para todas as empresas. E é uma mudança tão impactante quanto a reforma trabalhista. Porque o que é o E-Social? O E-Social vai tornar público as documentações trabalhistas. Então, o E-Social é conveniado, por exemplo, ao Ministério do Trabalho, à Justiça do Trabalho, à Receita Federal. E a intenção é tornar público a relação de trabalho. A empresa fica sujeita à fiscalização do Ministério do Trabalho, que não vai ser mais fiscalização in loco, pelo sistema ele pode acessar. A Justiça do Trabalho passa a ter acesso a toda a documentação dos empregados. Então, numa eventualidade de uma demanda judicial, o juiz da próprio birô, ele acessa essa documentação. Então, o E-Social vai requerer das empresas um cuidado muito grande, porque elas estarão expostas. Quem não se preparar, certamente vai ser penalizado, até porque o sistema é altamente complexo. É um sistema que tem mais de 2.000 itens de preenchimento. E se a empresa não souber manusear isso através do seu RH, certamente vai ser penalizada e condenada. Lembrando que o termo empregado doméstico ele envolve ele abarca um grupo, né, de funções que não necessariamente é a empregada doméstica. Né? Então, os empregados domésticos envolvem a empregada doméstica, a babá, né, a governanta, né, o jardineiro, o jardineiro, o porteiro. O motorista, o chofer, o cuidador que fica ali, o cuidador de idoso, o que fica tomando conta de uma casa, né? Então, é um termo que envolve, é mais conhecido como empregada doméstica, mas ele envolve uma série de funções relacionadas à órbita da casa, da família. Outra dúvida, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: como é que fica se eu sofrer um acidente, né, no trajeto para o trabalho? E entra como acidente de trabalho, mesmo eu estando ali no carro fretado pela própria empresa, como é que fica a situação nesse caso com essa nova mudança? Independente do fato de não se considerar mais a hora itinérea, que é a hora de deslocamento, para efeito do cômputo da jornada de trabalho, ainda fica sob o risco de esse deslocamento, um acidente de trabalho, a empresa responder por acidente de trabalho. Nesse caso, a empregada terá que ser encaminhada para o INSS e gozar do benefício acidentário quando retornar a ter estabilidade de 1 ano. E
cuidar para que não seja algo grave, né? Que é um prejuízo muito maior, inclusive. Se for. O simples fato de o acidente ter ocorrido no deslocamento casa-trabalho-casa vai caracterizar o acidente, o evento, como acidente de trabalho, que traz repercussões como estabilidade no emprego de 12 meses. Mas o que precisa ser analisado da órbita da responsabilização civil é se nesse acidente o empregador teve responsabilidade na ocorrência dele. Porque, por exemplo, a pessoa pode tomar uma condução, um ônibus, para ir para o trabalho, o ônibus fazer uma frenagem muito brusca, a pessoa cair e se acidentar, e o empregador não tem nada a ver com isso. Embora responda pela estabilidade de 12 meses no emprego, e a pessoa vai receber um benefício de natureza acidentária no INSS, mas o empregador ele não pode ser instado a pagar uma indenização, dano moral, porque o motorista da empresa de ônibus, que não tinha nada a ver com a empresa dele, fez isso. Agora, existem situações em que há responsabilidade do empregador. Então, por exemplo, o empregador fornece um carro, né, para a pessoa fazer esse deslocamento e não fez a manutenção correta do carro. O pneu estava careca, aí a pessoa se acidentou e ficou com sequelas. Numa situação como essa, o empregador ele pode, além de suportar a estabilidade de 12 meses, ele também pode pagar a indenização de dano moral e material. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, nossa enquete. A pergunta de hoje foi se você acredita que a reforma trabalhista ela vai beneficiar o trabalhador. Olha só, das pessoas que ligaram e interagiram com a gente, 24% disseram que sim e 76% falaram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por responder aqui a nossa enquete. Também muito obrigado aos nossos convidados por nos ajudar a compreender melhor o tema. Dr. Eduardo Arruda Cabral, muito obrigado pela participação, advogado trabalhista. Um último recado, bem rapidinho, fique à vontade. Eu gostaria de finalizar atentando para o fato de que a reforma trabalhista, certo? A meu ver, ela não supre direitos e ela tem que ser pensada também à luz dos empresários. Por quê? Porque eles são geradores de emprego. Eu, como advogado de empresa, eu tenho a oportunidade de conviver com o sofrimento que é estar à frente de uma empresa e administrar e proporcionar trabalho. Então, eu acho que essa reforma, ela flexibilizou, modernizou e não suprimiu tantos direitos trabalhistas. Evidentemente, o colega tem um posicionamento diverso, como tantas outras pessoas pensam diferente. Mas o meu posicionamento é um posicionamento intermediário. Eu acho que na medida em que não se retirou tantos direitos, simplesmente o objetivo da reforma foi criar novas relações, entender que a relação de trabalho modificou, eu acho que é de suma importância. E mais do que isso, as empresas precisam se organizar e estar preparadas. E os trabalhadores observar que com a melhoria dessas formas de trabalho, se terá mais oferta de emprego, indiretamente eles serão beneficiados. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Eduardo. Queria agradecer ao doutor Rômulo Saraiva, advogado trabalhista e previdenciário. Último recado, fique à vontade. Na realidade, a reforma, majoritariamente, ela traz pontos, né, que vulneram, colocam em risco, né, a situação do empregado. E, portanto, deve-se ter muita atenção nas relações que venham a se desencadear a partir dessa reforma, as novas modalidades de contratações, né, o que vem sendo acordado, né, para que o empregado ele não sofra, né, prejuízos que muitas vezes se estava acostumado a reverter isso na justiça, né, e agora cria-se dificuldade para tentar consertar esse problema na justiça. Então aumenta a responsabilidade do que está sendo feito, né, e aí a preocupação do empregado sempre buscar saber o que vai fazer para não tomar uma atitude precipitada com danos patrimoniais, em alguns casos irreversíveis. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!